24 de agosto de 1954. Há 70 anos, o Brasil parava e explodia numa catarse coletiva que misturava revolta, tristeza e inconformismo. O maior homem da história da República Brasileira saía da vida para entrar na história. O Rio de Janeiro, então capital federal, ainda não havia presenciado cortejos fúnebres tão impactantes e grandiosos como o que conduziu Getúlio Vargas até o aeroporto Santos Dumont. Além disso, a Embaixada dos Estados Unidos da América foi atacada e órgãos de imprensa como o Globo e a Tribuna da Imprensa foram vandalizados e destruídos com a fúria de populares, que se revoltaram contra o que eles fizeram em oposição ao governo do pai dos pobres. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Estas foram as últimas palavras escritas de Getúlio Vargas. O inesperado havia ocorrido. O poderoso homem que comandava o Brasil atentara contra a própria vida com um tiro no coração. A saída de Vargas do poder era esperada. Ele havia sido convidado a renunciar e um golpe militar, o qual vingaria 10 anos mais tarde, estava sendo articulado para retirar o incômodo presidente que tanta popularidade adquirira nas últimas décadas. Vargas, inteligentemente, não renunciou e nem deixou ser retirado. Optou por uma terceira via que causou uma imensa comoção nacional e impediu as pretensões dos militares em assumir o poder do Brasil naquele ano de 1954. Mas vamos compreender os fatos e o contexto que culminaram nesta impactante morte que abalou o Brasil há 70 anos, exatamente. Após dar 2 golpes de Estado e ter governado o Brasil por quase 20 anos, parte desse período sob uma ditadura, Vargas sofria muitas pressões e perseguições, especialmente após 1950, quando retornou à presidência do Brasil eleito democraticamente. O governo democrático de Getúlio iniciou-se em 1951, quando Vargas foi empossado na presidência do Brasil. Esse governo teve como grandes marcas a permanente crise política e a tensão social causada pela uma ferrenha oposição, crise econômica, escândalos de corrupção e atentados. O segundo governo de Getúlio Vargas faz parte de um período de nossa história conhecido como Quarta República, que se iniciou em 1946 e terminou em 1964. Após o fim do Estado Novo, em 1945, quando findou a ditadura Vargas, novos partidos políticos foram criados no Brasil e uma eleição presidencial foi organizada, a qual elegeu o general Eurico Gaspar Dutra. Em 1946, uma nova Constituição foi promulgada no Brasil, que dava seus primeiros passos em ares mais democráticos. Apesar de estar fora da presidência desde meados da década de 1940, até retornar ao Poder Executivo Nacional, Getúlio Vargas manteve-se ativo na política. Em apenas uma eleição, o poderoso gaúcho candidatou-se para cargos políticos de deputado e senador em diversos estados brasileiros e preferiu assumir a função de senador pelo seu estado natal. Representando o Rio Grande do Sul no Senado do Brasil pelo Partido Social Democrático PSD, Getúlio Vargas não deixou de se movimentar para retornar ao poder como presidente do país. Vargas concorreu à presidência na eleição de 1950, dessa vez pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o qual havia sido fundado pelo próprio. Durante a campanha, Vargas defendeu uma política de bem-estar social com a ampliação dos benefícios para os trabalhadores e prometeu investir na industrialização do Brasil como forma de promover o desenvolvimento econômico do país. Inteligentemente, Vargas visitou vários estados do Brasil e soube adaptar seu discurso para cada local do país em que passava. Durante um discurso em São Paulo,
ele foi profético. Tenho plena certeza que serei eleito, mas sei também que pela segunda vez não chegarei ao fim do meu governo. Terei de lutar, não sei até onde resistirei. Se não me matarem, até que ponto meus nervos poderão aguentar, uma coisa lhes digo: não poderei tolerar humilhações. Apesar da campanha ter sido rápida, o apelo popular de Vargas e o carinho da população pelo velhinho, como ele era afetuosamente chamado, garantiram-lhe uma vitória já esperada. Vargas venceu com larga vantagem os seus adversários e obteve 48,7% dos votos. O segundo governo de Vargas ficou marcado por forte crise política e muita tensão social, especialmente devido a uma postura radical e intransigente da UDN, União Democrática Nacional, que era o principal partido da oposição. A UDN acabou por criar entraves à governabilidade de Getúlio e chegou mesmo a tornar o segundo governo Vargas quase insustentável. O grande nome da oposição udenista foi o jornalista Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o qual, em 27 de dezembro de 1949, criou o maior veículo midiático que combateu o governo e a pessoa de Getúlio Vargas, a Tribuna da Imprensa. Lacerda claramente defendia a ideia de recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. Na década de 1950, haviam duas tendências opostas em prol do desenvolvimento econômico do Brasil para o crescimento do país. Uma tinha uma postura mais nacionalista, a qual foi adotada por Vargas, e uma outra um viés mais liberal, que era desejada por Lacerda. Os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do Brasil deveria ter por base empresas estatais capazes de explorar e beneficiar recursos e áreas fundamentais da economia. Os liberais defendiam que a economia brasileira fosse desenvolvida a partir da utilização de capital estrangeiro e com limitação da intervenção do Estado em assuntos econômicos. A proposta desenvolvimentista nacionalista de Vargas materializou-se na criação de uma estatal para explorar o petróleo, a Petrobras, e de outra para a produção de energia elétrica, a Eletrobras. Getúlio também expressava grande interesse em fortalecer a indústria de base e valorizar os trabalhadores urbanos e industriais. Esta política próxima e benéfica aos trabalhadores desagradava a elite brasileira que tinha a UDN como sua principal representante. Tal insatisfação aumentou ainda mais quando Vargas impediu investimentos estrangeiros em setores de atuação e interesse de grupos poderosos, os quais, obviamente, voltaram-se contra o seu governo. Os debates e a divisão do país eram tão grandes que até o exército dividiu-se, sobretudo na questão da política de desenvolvimento do país. Tal ruptura nas Forças Armadas prejudicaria a sustentação de Vargas no poder. Afinal, além do exército ser uma força fundamental para garantir a manutenção do governo daquela época, a parte contrária ao governo planejaria um golpe para retirar o presidente. Além do exército e da UDN, a imprensa brasileira também atuou deliberadamente para desestabilizar o governo Vargas. Jornais como o Estado de São Paulo, o Globo e principalmente a Tribuna da Imprensa constantemente criticavam o governo do presidente gaúcho. Com a descoberta de que o governo havia concedido empréstimos ao jornal Última Hora, que era situacionista, ou seja, defendia o governo de Getúlio, os ataques da imprensa acirraram e levaram à abertura de uma CPI. As acusações disparadas contra Getúlio Vargas concentravam-se principalmente na questão da corrupção. Além de acusar o governo corrupto, a imprensa oposicionista aproveitou do temor que existia no país em relação ao comunismo e começou a divulgar que Vargas queria uma república sindicalista, a exemplo do que Perón estava a fazer na Argentina. A tensão social também foi intensa no segundo governo Vargas. O fator que mais atingia a sociedade era o aumento do custo de vida, somado a uma falta de reajuste salarial. Havia quase 10 anos que os salários não eram devidamente aumentados, o que representava uma grande perda do poder de compra da sociedade brasileira. Um aumento salarial havia sido determinado em fins de 1951.
Todavia, foi insuficiente para conter a insatisfação da população. Com os sindicatos reorganizados, as mobilizações dos trabalhadores eram constantes e muitas greves e manifestações passaram a ocorrer em grandes cidades brasileiras. A tensão social atingiu seu ápice em 1953, quando a Marcha das Panelas Vazias e a Greve dos 300 mil reuniram milhares de trabalhadores brasileiros. O tamanho das mobilizações preocupou Getúlio, que estava na iminência de perder o apoio dos trabalhadores operários. Dessa forma, decidiu nomear João Goulart, que possuía boa relação com os sindicatos, para ser o novo ministro do Trabalho. João Goulart, conhecido como Jango, era um jovem político do PTB e próximo de Getúlio Vargas. Teria a função de aproximar o trabalhador urbano ao governo, o que conseguiu com certo êxito. Embora, por outro lado, suas medidas tenham distanciado e aborrecido a classe média e a elite do Brasil. Jango era considerado um agitador social e mais próximo das ideologias de esquerda e, por isso, em pleno contexto de Guerra Fria, ele despertava desconfiança e mesmo temor aos que eram mais próximos dos ideais estadunidenses. A UDN, por exemplo, que era ligada aos capitalistas internacionais, passou a atacar constantemente o ministro do Trabalho. Para agravar a situação, João Goulart propôs o ousado projeto de aumentar o salário mínimo em 100%. Tal medida enfureceu a elite, os empregadores, os militares e a UDN. A pressão sobre Vargas foi tão grande que ele negociou com o próprio Jango a sua demissão do Ministério do Trabalho. Entretanto, apesar da demissão do ministro, Vargas manteve o aumento salarial, o que aproximou ainda mais dos trabalhadores. O exército, que considerava seus soldos baixos, temia que o aumento salarial diminuísse as diferenças existentes entre o operariado não qualificado e os militares que possuíam qualificação. Um documento assinado por 82 coronéis e tenentes-coronéis e que ficou conhecido como Manifesto dos Coronéis atacava diretamente o governo de Vargas e sugeria a sua renúncia, apresentando indícios de um possível golpe dos militares caso Vargas não saísse do poder. Não obstante este fato, um grande incidente ainda faria com que os militares tivessem ainda mais descontentamento e suspeitas de Getúlio. Trata-se do atentado na Rua Tonelero. Em 5 de agosto de 1954, o major da aeronáutica Rubens Vaz falece após ser baleado na Rua Tonelero, no Rio de Janeiro. Rubens era a segurança pessoal de Carlos Lacerda, o qual também estava presente no momento do atentado e sofreu ferimentos leves. O jornalista udenista, que já promovia ataques e acusações a Getúlio, passou a fazê-los com ainda maior veemência. As investigações descobriram que o mandante do crime havia sido Gregório Fortunato, conhecido como o Anjo Negro de Getúlio Vargas. Afinal, ele era o chefe de segurança do Palácio Presidencial e atuava como um grande protetor do presidente. Além disso, descobriu-se que Fortunato estava envolvido em um grande esquema de corrupção e que a família Vargas também estava envolvida. Se a situação de Vargas já não estava boa, a partir daquele agosto de 1954 ficaria ainda pior. Em 23 de agosto, o vice-presidente Café Filho rompeu abertamente com Vargas e reforçou o isolamento do presidente. Os militares e a UDN exigiam a renúncia imediata de Getúlio. Um dia após ter escrito uma bela e emocionante carta-testamento, em seu quarto localizado no Palácio do Catete, pressionado, acuado e ultrajado, Vargas cometeu suicídio ao atirar contra o próprio coração. Ao saber da morte do grande líder político do Brasil, a reação da população foi de comoção e revolta. Centenas de militares e de pessoas acompanharam o funeral de Vargas. Os mais revoltosos atacaram os opositores do governo. A embaixada americana, assim como vários veículos da imprensa que atacavam Vargas, foram alvos de pessoas descontroladas que se sentiam órfãs de Getúlio. Carlos Lacerda, o maior nome da oposição e inimigo pessoal de Getúlio, precisou fugir do país às pressas, retornando apenas quando os ânimos se acalmaram. Não me acusam, insultam.
Não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com um perdão. Num ato dramático, Getúlio Vargas sai da vida vitorioso, vencendo as pretensões daqueles que pretendiam vencê-lo. A comoção popular causada pela morte de um presidente tão amado pelo povo acabou por adiar por 10 anos a entrada dos militares na presidência do Brasil. Hoje, Getúlio Vargas é nome de cidade, de ruas, praças, escolas, avenidas e figura, desde 2010, no hall dos heróis da pátria. Um homem de grande inteligência e perspicácia que tinha certeza que entraria para a história. Talvez não imaginaria o quanto a imagem dele seria forte e contundente mesmo passados 70 anos de sua partida para um outro plano. E aí, você conhecia essa história? Gosta de Getúlio? Seus pais e avós falavam muito dele? Pois deixe aí nos comentários que gostaríamos de saber. E por falar em saber, fiquem atentos, pois em breve vocês saberão de algo muito importante e interessante que aconteceu. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.